Amém? Agora sim. A paz, queridos. Vamos adorar o nosso Deus. Amém? Se você está com a sua Bíblia, abre lá no Salmos 46. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem, e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. O Senhor está conosco, amém? Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias. Eu não sei o que você tem passado nesses dias. Mas o Senhor te diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Você pode perceber? Você pode me ver? Se você não consegue, nessa noite eu peço que você ore. Ore conosco nessa noite falando: Senhor, eu quero te perceber. Eu quero te ver, eu quero ver a tua mão sobre a minha vida, porque Ele está conosco. O Senhor está conosco e Ele tem nos livrado de coisas. Ele tem nos livrado de coisas ruins. Ele tem nos colocado nos lugares certos. Existem oportunidades na dor. Comece a perceber as oportunidades que o Senhor te dá para vencê-las. Porque Ele está conosco, Ele está lutando à nossa frente, amém? Eu peço que vocês fechem os olhos, vamos orar, clamando a presença do Senhor sobre nós. Senhor, nós clamamos agora a Tua presença sobre nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor já estava aqui, mas agora nós nos colocamos diante da Tua presença, nos derramando, abrindo o nosso coração diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, declarando, ó Pai, abre os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso coração. Nós queremos Te perceber. Nós não queremos estar distraídos, ó Pai. Nós não queremos estar distraídos para aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Abre os nossos olhos, nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir, nós queremos sentir a Tua presença, a Sua doce presença, Espírito Santo de Deus. Então vem no nosso meio, vem sobre nós, enche nossas vidas, enche a casa toda, Senhor. Em nome de Jesus, transforma nessa noite a nossa mente. Transforma nessa noite, Senhor, os pensamentos, ó Deus, enrijecidos. Em nome de Jesus, eu declaro corações abertos. Eu declaro, Senhor, que a nossa mente vai ser transformada pela Tua palavra. E eu declaro sobre nós a Tua presença, o Teu mover, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda ação maligna contra nós, contra este culto, contra essa igreja, em nome de Jesus. E nós declaramos sobre nós a Tua presença. Só o Senhor pode nos influenciar nessa noite, Espírito Santo de Deus. Só o Senhor tem poder para nos tocar e nos influenciar e nos transformar nessa noite, em nome de Jesus. Assim que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos porque o Senhor é santo. Declare: o Senhor é santo. Aplauda Ele e declare: Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Adorado entre nós,
Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Não desejo
Aleluia. Que você possa continuar contemplando a grandeza dele. Essa grandeza dele que ultrapassa o nosso entendimento, mas que se manifesta nas coisas mais simples, no amor, no perdão, na natureza e no silêncio do coração. Que você possa hoje, nessa noite, verdadeiramente se entregar a ele, pois não há outro igual a ele, não há outro mais digno de toda adoração. Ele é o único, tão sublime e misericordioso, o Todo-Poderoso. Então declare a ele, não há outro mais sublime. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Glorioso,
tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Não amo igual a ti, Senhor. Admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Jesus, não há outro igual a ti. És maravilhoso, incomparável. Aleluia. Santo e maravilhoso Jesus. Não há outro igual a ti, Senhor. Queremos fazer só a sua vontade. Não entendemos, Senhor, nosso próprio agir. Não somos nada sem a sua graça. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça,
e reina o Espírito sobre a carne. Oh, aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém, né? Então, abra sua Bíblia aí comigo no livro de Josué, capítulo 1. Achou aí? Josué, capítulo 1, diz assim: E depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que você puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território que vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente de sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, e então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que andar. Aleluia! Que promessa gloriosa! Que promessa gloriosa é ter o Senhor conosco por onde nós formos. E aqui era uma passagem, essa passagem é algo muito profundo, porque é quando Josué, ele precisa assumir o papel de Moisés. E Josué, como nós vamos aprender aqui, vou te dar um spoiler. Como nós vamos aprender aqui hoje. Josué e Caleb foram os homens que creram que o Senhor estava com eles. Enquanto todos os espias tiveram medo dos gigantes que existiam nessa terra, que aqui em Josué capítulo 1, Josué está herdando. Aqui Josué está entrando, e não só Josué, mas todo o povo que ele conduziria a entrar nessa terra. Mas o Senhor traz uma direção para ele. Eu estarei com você, Josué, por onde quer que você andar.
Mas você precisa se apegar à lei. Você precisa se apegar na palavra. Você precisa meditar nela de dia e de noite e de dia. Você precisa ensinar a palavra. Você precisa obedecer a palavra. E o que nós vamos fazer aqui, dizimando e ofertando, é estar na palavra. Quando eu honro o Senhor com as minhas primícias, eu estou meditando na palavra. Eu estou me submetendo à palavra. Então, que nós possamos fazer isso, não pensando na terra que herdaremos, mas em agradar o coração de Deus. Porque certamente, se o Senhor se agradar de nós, nós herdaremos a terra. Amém? Então, que o nosso coração esteja totalmente rendido à vontade do Senhor. E que nós possamos dizimar e ofertar com alegria no nosso coração. Em nome de Jesus. Tentando alcançar, eu me apeguei à lei, mas o verbo me encontrou. Sua luz me atingiu, sentido enfim achei na face do Filho de Deus. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo, estão em Cristo. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo. Ao que eu compararei, por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Tentando alcançar, eu me apeguei à lei, mas o verbo me encontrou. Sua luz me atingiu, sentido enfim achei na face do Filho de Deus. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo, estão em Cristo. As riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo. Ao que eu compararei, por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho
considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Irmãos, estenda suas mãos aqui e vamos orar, amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder te honrar com as nossas primícias. Nós entregamos no teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor consagre, que o Senhor dê sabedoria aos tesoureiros desta igreja, para que eles possam administrar estes recursos alinhados ao desejo do teu coração. Nós te damos a honra, a glória e o louvor para sempre. Que essa igreja sempre tenha um coração que medita na tua lei de dia e noite. Uma igreja que ama a tua lei e por isso se submete sem resistência, mas por amor. Nós te damos a honra, o louvor e a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então pode se assentar. Em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante sua mão. Seja muito bem-vindo, viu, querido? Que Deus te abençoe. Lá também, atrás do Ronaldo, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês grandemente. E antes de ir embora, vocês passam lá naquela mesinha branca com os diáconos. Amém? Tem mais alguém? Não? Amém. Boa noite, você que está em casa nos assistindo. Que Deus te abençoe grandemente. Os juniores podem subir. Amém. Vamos para os recados? Amém. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aos avisos? Segunda-feira, às 19h30, temos o culto de mulheres. Quarta-feira, às 20 horas, temos o culto para toda a família. Quinta-feira, às 19h30, acontece o culto da geração bem-aventurada. Sábado, às 19h30, é o culto dos jovens. E atenção, o domingo começa às 8h30 da manhã com a EBBA, Escola Bíblica Batista Ágape. Às 9h30, então, começa o nosso primeiro culto do dia. Às 18 horas, o nosso segundo culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O CL, Comunhão nos Lares, continua acontecendo, está sendo uma bênção. E você pode procurar um dos endereços e participar desse momento de comunhão, de troca e muito amor de Deus. E dia 17 de maio, o próximo sábado, teremos o seminário A Igreja Acolhedora com o pastor Leonardo Veríssimo. Você está super convidado a participar. Ele falará sobre como a igreja deve se preparar, se equipar para receber, acolher e ajudar as pessoas diferentes que têm chegado na igreja nos últimos tempos. O seminário acontecerá no sábado, dia 17 de maio, das 9h30 às 17 horas, com pausa para almoço das 12 à 1h30. Então venha, participe dos cultos, do seminário, esteja atento e envolvido a tudo aquilo que Deus tem feito através da nossa igreja. Faça parte disso, você está convidado e são esses os recados dessa semana. Deus abençoe vocês. Amém. Então, mulheres, amanhã tem culto de mulheres, hein? Se não falte, porque nós vamos concluir a mensagem da semana passada. Amém, mulheres? Nossa, amém, mulheres, amém, glória a Deus, é um culto especial para nós mulheres, palavras, para nós, específica para nós, então você que pode, esteja aqui, que vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus, amém? Então vamos para a palavra, feche seus olhos que antes nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. E por tudo que o Senhor irá fazer. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor ministre nos nossos corações com sabedoria, com ousadia, nos dando o entendimento, o discernimento espiritual
da revelação da tua palavra. Não nos deixe ficar confundidos, distraídos, mas que a tua verdade, ela ganhe vida dentro de nós. Em nome de Jesus, que somente o teu Espírito tenha liberdade neste lugar, para ministrar nos nossos corações. Eu te dou toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia comigo, no livro de Números, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, Números 13, 1. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Bom, vamos parar aqui, que eu vou explicar um pouquinho. Esse contexto aqui está acontecendo o seguinte: desde lá de Gênesis, quando o Senhor ele chama Abraão e ele diz para Abraão: sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali o Senhor ele faz uma promessa a Abraão e o Senhor ele se torna o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o Senhor diz para eles que eles possuirão uma terra. Porém, quando chega em José do Egito, o povo estava passando por uma grande fome. Então, toda a família de Jacó vai para o Egito, aonde José estava sendo governador. Ali, eles ficam naquela terra, eles são providos, sustentados em um tempo de fome. Porém, José morre, aquela geração morre, e os israelitas acabam se tornando, na terra do Egito, eles se tornam escravos de Faraó. E Faraó humilhava muito eles, explorava eles. Então, o que Deus faz? Deus levanta Moisés para ser o líder que iria ir até Faraó e libertar o povo da escravidão do Egito. E conduzir o povo a uma terra boa, que mana leite e mel. Então Deus levanta Moisés, ele vai lá no Egito, resgata o povo sai do Egito e eles passam por um deserto para poder dar essa terra que mana leite e mel. Porém, essa terra, nesse contexto aqui que nós estamos lendo, o que acontece? O Senhor diz para Moisés: você vai levantar 12 homens, 12 líderes, um de cada tribo de Israel, porque eram 12 tribos. De manhã eu expliquei que a única tribo que não tinha um líder, se você for ler aqui, é a tribo de Levi, porque os levitas, eles foram separados, escolhidos pelo Senhor, para auxiliar os sacerdotes nos cuidados do tabernáculo, do templo do Senhor. Então, por que então, se Levi não está, a tribo de Levi não está, por que então tem 12? Porque a de José foi dividida entre os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Então, depois na sua casa, você vai ler esse capítulo com calma e você vai ver o nome dessas 12 tribos. Então, essa é a direção. Esses 12 homens são levantados e eles iriam até a terra prometida. Eles iriam lá para fazer o quê? Eles iriam lá para espiar essa terra, porque o Senhor os faria herdar. Amém até aqui? Então vamos continuar a leitura, que ainda tem muita coisa aí para o Senhor nos ensinar hoje. No versículo 17, Moisés os enviou para espiar a terra de Canaã e lhe disse: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, vejam como ela é, e o povo que nela habita, se é um povo forte ou fraco,
se são poucos, se são muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril. E se nele há matas ou não, tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram os espias à terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figo. Esse lugar foi chamado Vale de Escol, por causa dos cachos de uva que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, do deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, a qual você nos enviou. De fato, a terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, à beira do rio Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Até aqui. Bom, então, eles vão espiar a terra. Só que quando eles vão espiar a terra, o Senhor dá a direção. Vocês vão observar, mas não só observar. Vocês vão trazer uma amostra do que vocês viram lá. Então, vocês vão ver se a terra é boa, se a terra não é boa. Quem é as pessoas que moram lá. Vocês vão ver os pontos fortes e os pontos fracos. E vocês vão trazer de volta uma amostra. Pois bem, eles foram. E de fato, a terra era boa. Era tão boa que precisava de 2 homens para carregar um ramo de videira. Imagina. Eu imagino que deviam ser uvas bem grandes. Pois bem, uva, figo, grandes. E quando eles retornam, eles chegam em Moisés e Arão e eles dizem: certamente a terra é muito boa, mas lá tem gigantes. E aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. Esse povo é muito poderoso. Com certeza, se a gente for lá, a gente vai ser destruído. E naquela hora, Calebe manda eles se calarem. Não, vocês vão se calar, porque nós temos, sim, a capacidade de conquistar essa terra. Certamente, nós vamos conquistar essa terra. Só que o que acontece? Nós vamos continuar aqui a leitura. Aquela mensagem que aqueles 12 espias, que aqueles 10 espias trouxeram, porque Josué e Calebe não ficaram do lado da maioria. Josué e Calebe se posicionaram.
Mas a mensagem que aqueles 10 espias trouxeram gerou pânico no coração do povo de Deus. E quando todo Israel ouviu aquela mensagem, eles começaram a pensar como que eles eram quando eles eram escravos no Egito. Poxa vida, Deus não nos deixou morrer no Egito. Deus quase nos matou no deserto. E agora a gente escapou do Egito, escapou do deserto, mas a gente vai morrer na terra que mana leite e mel. Por quê? Nós vamos ser destruídos pelos gigantes. Olha o nosso tamanho. A ponto deles desejarem levantar outro líder no lugar de Moisés. De tão amedrontados que aquele povo ficou. Mas Josué e Caleb se levantam. E eles dizem assim: olha, certamente, se o Senhor se agradar de nós, nós herdaremos. Parem de ser rebeldes. Parem de ser rebeldes e não tenham medo, porque o Senhor é conosco. E sabe o que o povo fez? O povo quis apedrejar eles, de tão amedrontado que ele estava. E eles começaram a murmurar, e Deus ficou irado com eles. E uma praga matou os 10 líderes que se rebelaram contra o Senhor. E mais, o Senhor disse: porque vocês não creram, vocês não herdarão essa terra, exceto Josué e Caleb e uma nova geração. Então, essa mensagem, queridos, de hoje, ela tem que trazer no nosso coração um despertar. Como nós estamos? Nós estamos como Josué e Caleb? Ou nós estamos como a maioria? A primeira coisa que eu aprendo aqui, nessa mensagem é: diante dos desafios, revelamos o que há no nosso coração. Você tem passado desafios? Eu tenho. Sempre nós temos. Como tem sido o seu posicionamento? O que o teu coração tem revelado através das adversidades que você tem enfrentado? O coração de Caleb e de Josué estavam no Senhor. E quando o nosso coração está no Senhor, o que rege a nossa vida não são as circunstâncias, mas são a vontade do Senhor. Lá em Romanos 12:2 diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos permitir que o Senhor transforme a nossa mente. Nós não podemos nos conformar com a maioria, com aquilo que o mundo dita. Nós precisamos crer que quem rege a nossa vida não são pessoas e não são circunstâncias. O que rege a nossa vida é o Senhor. E é muito fácil eu declarar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável quando o meu casamento está bem, quando a minha vida financeira está bem, quando a minha saúde está bem. Nossa, é bom demais dizer que Deus é bom o tempo todo. Mas essa verdade, ela tem que ser em todo o tempo. Quando tudo está desabando, quando tudo sai do nosso controle, a canção continua sendo a mesma. A canção que tem que sair do nosso coração tem que ser a mesma mensagem. O Senhor é bom e o Senhor é bom o tempo todo. Eu vou me alegrar, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Em tudo dai graças. E está tudo bem. Mas nós revelamos aquilo que tem dentro do nosso coração. Ei, a boca fala do que o coração está cheio.
Aqueles homens estavam cheios de medos. Por isso, a mensagem deles não foi que realmente aquela terra era uma terra boa. E que eles iriam possuir aquela terra porque o Senhor era com eles. Não. A mensagem que eles trouxeram era o quê? Lá tem gigantes. A gente é louco de querer possuir aquela terra. A gente vai ser destruído. O medo deles falaram. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb se posicionaram. De fato, lá há gigantes. Mas se o Senhor é conosco, nós vamos enfrentar esses gigantes. Como você se posiciona diante dos desafios? Você tem olhado mais para os gigantes que aponta para os seus desafios? Ou você tem olhado para o Senhor? É forte. Outra coisa que eu aprendo aqui. Aqueles 12 homens foram separados para ser espias. Havia uma mensagem aqui. Eles foram chamados para se preparar. Bom, cada líder da tribo era responsável pela sua comunidade, pela sua tribo. Eles eram autoridades ali. E como autoridade, eles deveriam ser exemplos. Quando o Senhor chama eles para a missão de ir até a terra, de ver se a terra era boa, se tinha, como que era o solo da terra, como era o povo que habitava na terra. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus é pego de surpresa? Você acha que Deus foi surpreendido com aqueles gigantes que existiam na terra de Canaã? Não, querido. Nós somos pegos de surpresa diante de um diagnóstico, diante de uma falência, diante de uma dificuldade, diante de uma perda, diante de um fracasso. Nós somos surpreendidos pelas circunstâncias e adversidades. Mas o Senhor não. O Senhor sabia que o povo de lá era forte. O Senhor sabia que ali existiam gigantes. O Senhor sabia como era o solo daquela terra. O Senhor sabia todas as coisas. E por que, se o Senhor sabia, o Senhor envia aqueles 12 espias para se preparar? O Senhor está nos enviando para que nós tenhamos um posicionamento diante da missão que Ele tem para cada um de nós. Deus não está me chamando, Deus não está te chamando para você ir e começar a olhar para os gigantes e temer. Não, o Senhor não foi pego despercebido, o Senhor não foi pego de surpresa por causa dos gigantes que existiam naquela terra. Aqueles espias, sim, mas se o coração deles estivesse naquilo que o Senhor estava liberando sobre eles, eles não temeriam as dificuldades, eles não temeriam as adversidades, as limitações, mas eles confiariam como Josué e Caleb se posicionou. Ei, ser espia tinha um propósito de Deus. Aquela missão tinha um propósito: analisar a terra e ver o que era bom ou não. Ver as cidades que habitavam, as cidades ali. Ver se eram arraiais, se eram fortalezas. Ver o solo e trazer uma amostra. Por que o Senhor fala para eles: sejam corajosos e traz uma amostra? Para eles provar para Moisés e Arão que a terra era boa? Pensa comigo. Vamos ler a Bíblia com emoção. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é tão devagar para entender a mensagem do Senhor, que Ele precisa desenhar. Ele precisa desenhar para a gente entender. Aqueles frutos que eles trouxeram da terra
Não era para que Moisés e Arão vissem, mas era que para eles acreditassem que o Senhor estava no controle. Era para eles ver que ali era a amostra da terra que Deus estava dando para eles. Sabe, queridos, Deus tem desenhado a vontade dele para cada um de nós. Deus tem escancarado. Os frutos poderiam ser pequenininhos, para eles trazerem malinha, escondido. Mas Deus fez questão deles trazer com 2, colocar uma vara, um pedaço de pau nas costas, 2 homens e trazer os frutos de tão pesado. Deixa eu te dizer uma coisa, o fruto apontava para a verdade que Deus tinha liberado para o seu povo. Pare de olhar para os gigantes e comece a olhar para os frutos que já estão nas tuas mãos. Comece a olhar para os frutos que você já colheu. Pare de olhar para os gigantes que têm se levantado. Pare de dar legalidade para o medo no teu coração. E comece a olhar para aquilo que Deus, para o propósito que Deus tem para você. Ou seja, era para eles ver os pontos bons e os pontos ruins, mas também para que eles buscassem uma estratégia para se posicionar. Deus enviou eles naquela terra, sabe por quê? Porque Deus é poderoso. Amém? Todo mundo crê que Deus é poderoso? Deus é poderoso para falar assim, entra lá e você vai herdar essa terra e eu vou matar todo mundo. Igual Deus fez com os primogênitos quando o faraó não queria liberar o povo. Deus matou, não matou? O anjo da morte passou e matou todos os primogênitos. Mas tem coisa, querido, que Deus não vai fazer, não. Tem coisa que cabe eu e você se preparar. Espiar a terra é se preparar para se posicionar, para então conquistar. Nós precisamos de preparo, de estratégia, de posição, para que depois a gente venhamos conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitos, diante da missão, confundem o propósito. Para, retrocede, fixa os olhos nas dificuldades e nas limitações. Eles trouxeram uvas, porque eram o tempo das primícias. Eles vieram com a uva como amostra da prosperidade, mas o seu coração ainda continuava distraído na missão. Precisamos estar atento ao novo tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Estar atento é estar posicionado e não se distrair com as adversidades. Estar atento é estar em posição e não se distrair com as adversidades. Terceira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem: esteja onde o Senhor espera que você esteja. Quando aqueles espias chegaram com essa notícia de que todo mundo ia morrer, você já contou uma novidade para uma pessoa pessimista? É tipo isso. Você vai todo feliz contando. Comecei a trabalhar. Sério, aonde? Ah, mas aquela empresa paga mal, né? Você nem recebeu o salário, a pessoa já fala que a empresa paga mal. Ai, nossa, estou grávida. Você está grávida? Nossa, mas nessa época, né, tá dando tanta doença. Já viu? Você tem que falar assim, igual Paulo e Barnabé, né, falou para aquele demoniado lá. Ah, filho do diabo, você está repreendido. Não é? Você tem que repreender isso. O sangue de Jesus tem poder. Eu ainda brinquei, o pastor César não está aqui, mas hoje a janta é na casa dele, tá bom? É, porque eu sei que ele fica falando que vai ter janta na minha casa. Um dia vai ter, irmãos, mas hoje não tem não. Hoje é na do pastor César.
E ainda um dia eu pregando essa passagem, né, o pastor César sentado ali, aí eu falei, pensou, o pastor César está aqui e ele fala para você, filho do diabo, você está repreendido. O que a gente fala? Misericórdia, aquele pastor me chamou de filho do diabo, ele não é de Deus, né? Mas quando a gente olha Paulo, Pedro, Barnabé, a gente fala, meu Deus, nós precisamos ser sarados. Porque por muito menos a gente se desvia, por muito menos a gente sai da missão, a gente abandona a palavra do Senhor, né? E aqueles espias vieram como esses aí, enviado do cão, e desanimou o povo, que estavam na esperança de conquistar uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Uma terra que Deus havia prometido que daria. Sabe? E eles, quiseram levantar um outro líder no lugar de Moisés. Por quê? Porque Moisés não era o que eles queriam. Moisés era o que Deus queria. Deixa eu dizer uma coisa, nem sempre a vontade de Deus vai ser a mesma que a nossa. Por isso é tão necessário que nós busquemos a renovação da nossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e não a nossa. Mas glória a Deus por Josué e Caleb, porque Josué e Caleb estavam atentos. Josué e Caleb estavam aonde o Senhor queria que eles estivessem. E por isso eles se posicionaram. E por isso, eles rasgaram as suas vestes e eles se levantaram ali e disseram, certamente, se o Senhor se agradar de nós, nós possuiremos essa terra. Ei, povo, para de ser rebelde, para de murmurar contra o Senhor, fiquem quietos, porque o Senhor está no meio de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, quem é você? Você é aquele que se posiciona diante das adversidades, ou você é aquele que vai pela maioria? Os 10 espias estão falando, eu vou com a maioria, porque a voz do povo é a voz de Deus. Misericórdia! A voz do Senhor não é a voz do povo, a voz do Senhor é a sua palavra. E desde Gênesis aqui, o Senhor tem dito que o Senhor teria uma terra que mana leite e mel para o seu povo. Quanto tempo o Senhor tem dito para você promessas que estão na sua palavra e você tem escolhido ouvir a voz do mundo? O mundo já é do maligno. O pai da mentira é o diabo. E quem nós escolhemos ouvir? O mundo? Ou escolhemos ouvir Jesus? Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Nós precisamos estar onde o Senhor quer que nós venhamos estar. E para isso, nós precisamos, igreja, se posicionar. Quando nós temos a certeza daquilo que Deus tem para cada um de nós, nós não ficamos buscando opiniões de pessoas, nós não precisamos buscar no mundo respostas. Nós não precisamos buscar resposta na maioria. Misericórdia. Você precisa tomar uma decisão, ore ao Senhor. Ele fala com você, Ele se revela com você de uma forma especial, particular. É bênção você orar com outra pessoa, é bênção você se aconselhar com outra pessoa, é bênção demais. Mas tem coisa que o Senhor quer falar no individual, no secreto com cada um de nós. E para que nós possamos reconhecer a voz do Senhor, é necessário intimidade. É necessário parar-se de distrair com a voz do mundo e começar a estar atento com a única voz, a voz da verdade. Sabe, quando nós somos imaturos, nós temos dificuldades de reconhecer a voz de Deus. Isso é bíblico. Olhamos para Samuel, dormindo, e ele escuta alguém chamar ele. E ele vai até o sacerdote Eli e diz para o sacerdote Eli: quem me chamou? O Senhor me chamou? Não, não te chamei.
Esses dias foi tão engraçado que eu estava em casa. E aí, não, eu estava dirigindo e a Tetê estava comigo. Aí ela falou assim para mim assim: mãe, eu acho que Deus quer falar comigo. Falei: sério? Por que Deus quer falar com você? Ela falou assim: sabe por quê? Porque a tia Débora explicou lá na escolinha que Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. E Deus chamou ele 3 vezes. E ele levantou e foi até o sacerdote perguntar se ele queria falar com ele. E o sacerdote falou para ele assim na 3ª vez: olha, se você ouvir alguém te chamar, é o Senhor. Então você diz, fala que eu estou te ouvindo. Aí ela falou assim: eu estava no meu quarto, eu escutei me chamar. Aí eu acho que era Deus. Eu falei: o que você disse? Eu não disse nada. Aí eu falei: então você vai fazer o seguinte: quando você ouvir Deus te chamar de novo, você vai falar igual Samuel falou. Fala, Senhor, porque eu estou te ouvindo. E eu achei aquilo tão lindo, a maneira com que ela se expressou. Sabe, ela é uma criança e tendo experiências em desejar ouvir a voz do Senhor. E às vezes nós estamos há tantos anos na presença do Senhor e nos distraímos e não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Esperamos a voz do Senhor em tantas coisas, sendo que quando nós abrimos a sua palavra, Ele se revela a cada um de nós. Então esteja aonde o Senhor quer que você esteja. Não busque aprovações de pessoas, não busque opiniões de pessoas, busque direção do Senhor para você. E se submeta a ela. Porque Josué e Caleb, eles se submeteram, eles creram naquilo que o Senhor tinha para fazer, mesmo a maioria se levantando contra, mesmo a maioria sendo do contra. Eles continuaram com seu coração enraizado naquilo que o Senhor havia dito. Amém? E 4º e último, a sua postura reflete nos que estão ao seu redor. A maneira como nós nos posicionamos reflete aos que estão ao nosso redor. Ou seja, aqueles líderes, a maneira como que aqueles líderes se posicionaram quando voltaram da missão, fez com que o povo temesse, que o povo murmurasse, que eles desejassem levantar um outro líder, que eles desejassem apedrejar Josué e Caleb. A nossa postura extrai do outro o melhor ou o pior. A nossa postura extrai o que tem dentro do outro, que está, das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, nós precisamos mudar a nossa postura diante dos desafios. Hoje de manhã eu testemunhei algo para a igreja que o Senhor me trouxe hoje de manhã. Por isso eu quero compartilhar agora à noite. Há 6 anos atrás eu perdi o meu pai. E antes, né, assim, meu pai aceitou Jesus. E eu lembro que na véspera dele falecer, eu tinha tanto medo de orar por ele. E ele morrer na minha frente. Eu nunca tinha passado por uma perda muito perto, assim, muito próxima. Né? Eu tinha perdido a minha avó, mas o meu pai era meu amigo. Meu pai era uma pessoa de perto. E então, quando o Senhor iria recolher ele, eu falei: Senhor, amém. Mas eu não quero orar, não. Eu quero que o Senhor levante outra pessoa para orar, né? Um pastor, alguém para orar por ele. E eu lembro que na véspera dele falecer, eu estava lá com ele no quarto. E ele me chamou e disse assim: filha, eu não aguento mais. E eu queria ir para casa. Eu falei: tá bom, eu vou falar com o médico. Ele falou assim: eu quero ir para a casa de Deus. E eu fiquei assim: e agora? Não dá tempo de eu ligar para ninguém. O que eu vou fazer, né? Falei: Jesus, me sustenta.
E ali naquela hora, eu não tinha nenhum pastor, eu não tinha nenhum primo, né? Eu falo primo porque eu lembro que a Cris, ela ia visitar meu pai, eu falava assim, Cris, qualquer coisa você ora. E naquele dia a Cris não estava. Eu não tinha ninguém, eu não tinha nenhuma visita ali naquela hora. E eu falei, tá bom, então vamos orar, né? Para o Senhor voltar para casa do pai. E eu lembro que eu segurei na mão dele e nós pedimos isso. A nossa oração foi, Senhor, o meu pai está pronto, o Senhor pode vir buscá-lo. E naquele momento, o Espírito Santo me levou em João 14, que fala, não turbe o vosso coração, credes em Deus, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ali eu comecei a liberar essas palavras. Eu brinco que até aquele dia eu não conhecia João 14. Depois daquele dia, gente, o Espírito Santo me fez decorar João 14. E eu lembro que eu falei aqueles versículos com ele. E foi igual eu estou falando para vocês. Parecia que não era eu estava tão em paz. Foi tão lindo, parecia que os céus abriu, que os anjos passeou no quarto. Foi uma coisa linda, uma atmosfera de glória mesmo. E no outro dia o Senhor veio buscá-lo. E aquele dia eu falei assim, Deus, meu pai está na eternidade. Eu não acredito. E eu orei por ele, glória a Deus. E eu fiquei assim, chocada com aquilo que Deus fez em mim. Porque Deus fez em mim, diante daquele gigante que era a morte. Deus estava trazendo as verdades da sua palavra no meu coração. Ei, há uma eternidade, e é essa eternidade que tem que fazer você desejar dia e noite e dia. E foi tão lindo. E amém, naquele dia Deus começou uma cura em mim. Passou um tempo. Pastora, você pode fazer um velório? Vou fazer um velório. Eu falei, Jesus, eu vou fazer um velório. Nunca tinha feito um velório. Ai, meu Deus. Na hora, o Senhor me lembrou a experiência que eu tive. Você vai ministrar, você vai pregar. Não para o morto, mas para os vivos. Porque ali tem pessoas que precisam de salvação. E eu fui fazer o velório. E aí, foi vindo 1, foi vindo 2, foi vindo 3. Aí até que um dia, o sogro da minha prima morreu. E eu fiquei de ir lá de noite, não consegui, fui de dia. Mas fui bem cedo, porque depois eu ia atender. E eles eram de uma outra religião, né? Então, eu fui tranquila, sem a Bíblia lá, para dar um abracinho neles, né? Orar por eles. E aí, estou eu lá, falei, nossa, acho que eu já vou. Aí, o marido da minha prima falou assim, Lia, você é pastora, não é? Eu falei, eu sou. Ai, será que você não podia fazer a oração aqui pelo meu pai? Porque nós não encontramos ninguém. Falei, Jesus, e agora? Falei, Deus, eu vou orar. Eu vou orar de pé, porque não dá nem para mim sair, né? Igual a Dai, pega de surpresa assim. Oi, querida, a palavra está com você hoje, ora aí. E aí eu falei, Jesus, eu estou aqui. Nada sai do teu controle. Me dá uma palavra. E foi tão lindo ali, porque o Senhor começou a entregar a palavra dele, e eu entreguei aquela palavra naquele dia. E depois vieram os testemunhos, e aí eu pude orar naquele velório, por um monte de pessoas que não eram cristãs, e eu saí dali tão feliz, e eu falei, Deus, que loucura, como que sai feliz de um velório? É só Jesus para fazer isso. Por quê? Por que você ri diante de um momento de dor? Porque você é mau? Não, porque o teu coração está apegado na verdade. O coração nosso tem que estar na verdade e não naquilo que o mundo diz. Porque quando eu olho para o mundo, a minha alma vai gritar, eu vou me desviar, eu não vou ter força para avançar. Mas quando o meu coração está no Senhor, não importa o tamanho do gigante que exista na terra, eu vou continuar crendo, eu vou continuar
continuar confiando, porque só do fato do Senhor estar comigo é o suficiente para que eu possa avançar. Você só precisa do Senhor. Você só precisa do Senhor. Então olhe para a terra, mas não para os gigantes. Olhe para que o Senhor está no teu meio e por isso você pode avançar. Pede para Deus, Senhor, qual é a estratégia, qual é o posicionamento que eu preciso ter diante desses gigantes. Sabe por quê? Porque talvez dentro da tua casa, ao invés de gerar vida, você tem gerado morte. Ao invés de gerar bênçãos, nós geramos maldição por conta do nosso posicionamento. Aqueles homens fizeram com que ressaltasse no coração daquele povo o medo, a escravidão, a murmuração, a maldição, porque aqueles 10 homens foram amaldiçoados e morreram por conta da praga, mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb creram no Senhor, e por isso, lá no verso 26 do capítulo 14 diz, que por conta do posicionamento daquele povo incrédulo, nenhum entraria na terra. Mas Josué e Caleb, esses herdariam a terra. Que o Senhor, quando Ele olhar dentro de nós, Ele encontre em nós um coração como o de Josué e Caleb. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho das adversidades, eu continuo crendo, porque só do Senhor estar comigo é o suficiente para que eu vença. Amém? Queria chamar o louvor aqui e nós vamos orar. E nós vamos orar. O Senhor quer fazer algo no meio de nós. Pensa aí no gigante que tem se levantado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre as promessas de Deus para você. Quem são esses gigantes? São as suas emoções? A ansiedade, a culpa, o medo, a insegurança, a inferioridade. Quais são esses gigantes que têm se levantado? É uma área da tua vida que você olha e você não vê esperança? E mesmo tendo frutos grandes, o teu olhar ainda continua nas limitações, na força do teu braço, na tua pequenez, nas tuas fraquezas. Qual é o teu gigante? Há uma mensagem do Senhor para nós nessa noite. É tempo de se posicionar. É tempo de nos alinhar à vontade de Deus. Nós precisamos, igreja, ser como Josué e Caleb. Então eu quero te convidar a se colocar de pé e você vai orar comigo. Porque eu até posso orar por você. Mas como o Senhor ministrou nesta noite, o posicionamento, primeiro tem que ser de nós. O primeiro posicionamento, o primeiro passo, quem dá, somos nós. Então você precisa escolher não fazer mais parceria com o medo. Não fazer mais parceria com aquilo que os teus olhos veem, com as limitações, com a escassez, com a dificuldade. Rejeite uma visão distorcida. Rejeite o medo e faça parceria com a palavra do Senhor. E assim como foi com Josué e Caleb, nós não vamos ser rebeldes. Nós não vamos ter medo. Nós vamos confiar. Sabe, de fato,
na nossa missão que o Senhor tem para cada um de nós, nós vamos ver gigantes. Deus não vai nos fazer isentos a ver gigantes. Você vai ver gigantes se levantarem. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Talvez nós não só vamos ver, mas vamos ter batalhas com gigantes. Mas se o meu coração estiver na palavra, sabendo que o meu general é o Senhor e que Ele está comigo, eu posso ver gigantes, eu posso enfrentar gigantes, que eu não vou parar. Eu vou ser forte e corajoso, porque o Senhor, o meu Deus, está comigo por onde quer que eu andar. O meu Deus está comigo por onde quer que eu andar. E assim como eu li na hora dos dízimos, chegou o tempo de Josué entrar na terra. Chegou o tempo de Josué assumir a liderança daquele povo que entraria com ele na terra. E mais uma vez, o Senhor faz questão de se revelar para Josué. Ei, Josué, seja forte e corajoso. O Senhor te diz nessa noite: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu, o Senhor, estou com você por onde você andar. Você não está sozinho, você não anda sozinho. O Senhor dos exércitos anda com você, mas por isso você precisa decidir não fazer parceria com medo, não fazer parcerias com as mentiras do inimigo, mas fazer parceria com o Espírito de Deus, com a verdade do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos cura, é a verdade que nos sustenta. E Jesus é a verdade. Ele é a única verdade que pode te dar força quando você se sente cansado. Ele é o único que pode te curar quando você está enfermo e a medicina não tem poder de te curar. Jesus tem poder de te curar. E você só vai viver a restauração, você só vai viver a cura se você escolher caminhar na verdade. E eu creio que Josué, o andar de Josué não foi o mesmo. Josué não andou preocupado com aquele povo, com os cananeus, com o amorreu, não. Ele confiou que maior era o Senhor dos exércitos. Você precisa confiar no Senhor dos exércitos. E por isso eu quero te convidar hoje a orar comigo. E você vai dizer assim para o Senhor hoje: Senhor Jesus, hoje eu escolho não fazer parceria com o medo, com as circunstâncias. Eu escolho trilhar o caminho da verdade. O Senhor é a verdade. E hoje eu escolho andar nessa verdade. É essa verdade que vai ditar para onde eu devo ir. Eu não me desviarei, nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu confiarei naquilo que o Senhor me diz. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, que você seja restaurado nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você veio buscar do Senhor, mas há uma mensagem nessa noite para nós, uma mensagem de encorajamento. O Senhor está no meio de nós. O Senhor se faz presente no meio de nós. E por isso nós não temeremos. Nós não temeremos os gigantes. Pare de olhar para o gigante. Maior é o Senhor que te toma pela mão direita e te diz: não temas, não temas, não temas, porque eu, o Senhor, estou com você por onde você andar. Receba renovo do Senhor nesta noite. Receba fortalecimento do Senhor nesta noite.
receba cura, cura, cura que flui do trono de Deus para a tua vida. Que as tuas emoções sejam tratadas, que o teu coração seja tratado, que os seus pensamentos sejam renovados e que o Senhor veja em nós a mesma coragem, a mesma fé que existia no coração de Josué e Caleb. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. A solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo, não sei de onde vem todo esse medo, e a culpa quer me convencer que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos, mas isso não é o que meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim, filho. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim, filho. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim, filho. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, Não temas e não desanimes. eu sou teu Deus, te escondo em mim.
Amém? Que você seja renovado na fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Amém? E meditar nela de dia e de noite. Quantos Josué e Caleb nós temos aqui nessa noite para a glória do Senhor? Amém? Então vamos para casa, cheios de coragem e de força, que não vem de homens, mas que vem do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Ó, e vamos embora com a espada, hein? Para matar esses gigantes aí, porque maior é o Senhor. Amém? E a boa obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para completá-las. Ah, não vamos embora não, tem que orar pelas mães. Né? Então, vem as mamãezinhas aqui para frente. Lupete, vem aqui, querido, por gentileza, para você orar pelas mamães, porque eu também quero receber as orações. E Lupete vai nos abençoar e orando por nós, em nome de Jesus. Né? Ah, ele estava de folga. Aí, ó, não adianta. Não adianta. Amém. Deus vai te usar. Amém. Estão todas as mamães aqui? Aleluia. Faça assim com a sua mãozinha, mamãe. E você que não é mamãe, é papai, né? Vamos abençoar essas mães. Grande Deus amado e querido Pai, louvado seja teu nome. Muito obrigado pela vida de cada mãe aqui, Senhor Deus. São vidas especiais que geraram nos seus ventres crianças especiais. Aqui há Samuels, Jeremias, Daniel, tantos outros, ó Pai, com um dom especial do Senhor. E essas mães com temor, com a sabedoria do céu, com amor incondicional, têm feito o melhor para os seus filhos. E nessa noite nós queremos honrar essas mães, agradecendo pela vida delas e pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor continue trazendo direção, sabedoria, provisão, toda a condição do céu, ó Pai, para que elas possam conduzir os seus filhos debaixo da Tua vontade, da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, essa igreja louva ao Senhor pela vida dessas mães aqui, e nós abençoamos a vida de cada uma delas aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Cadê a pastora? Irmãs, no final vai ter uma diaconisa na direita e uma na esquerda, para te dar uma lembrancinha. Então você passa lá e pega com elas. Amém, mamães? Que Deus te abençoe. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada por hoje. Muito obrigada por esse dia. Obrigada por essa palavra, Senhor, porque a Tua palavra, ela vem na hora certa, como uma semente de cura, de restauração, de fortalecimento, e que cada um aqui hoje saia renovado, fortalecido, não por homens, não por uma pastora, não por canções, mas que nós saiamos daqui cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra dentro de nós, Pai. Que o nosso caminhar dia e noite, noite e dia, seja firmada na Tua palavra. Leve-nos para nossa casa, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Nos dá uma semana abençoada e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é Tua, Jesus. Aleluia.